Um vírus que deixa as pessoas congeladas como estátuas. Uma criatura desconhecida e horripilante matando dezenas de pessoas no interior da França e um sinal do espaço sideral que não deveria existir. Hoje, no The Infographics Show, exploraremos alguns dos maiores mistérios não resolvidos da história. Número 15. Em 29 de setembro de 1982, Mary Kellerman, de 12 anos, estava doente na cama em um subúrbio de Chicago. Seus pais deram a ela Tylenol extra forte e poucas horas depois Mary morreu. No mesmo dia, Adam Janus, 27 anos, em Arlington Heights, teve aparente ataque cardíaco e morreu. O choque na família era claro. Seu irmão e cunhada, estressados, tomaram Tylenol para a dor de cabeça. Em poucos dias, ambos também estariam mortos. Descobriu-se que Janus havia tomado esses mesmos comprimidos de Tylenol antes de morrer. Antes do final da semana, mais 3 jovens da região de Chicago morreriam. Causa: envenenamento por cianeto no Tylenol. Autoridades ficaram perplexas. Além dos 3 que tomaram os comprimidos do mesmo frasco, nenhuma das vítimas se conhecia. Não havia motivo e, pior, nenhum suspeito. A Johnson e sua subsidiária McNeil, produtos de consumo, fabricante do Tylenol, estavam em queda livre. Foi um desastre humano e de relações públicas. A empresa fez recall de mais de 31 milhões de frascos de Tylenol. Mais frascos de Tylenol contaminados foram achados nas lojas e logo retirados. Um homem, James Lewis, tentou extorquir a Johnson em 1 milhão. Para parar os envenenamentos, as autoridades investigaram e perceberam que ele não poderia ter sido o envenenador. Mesmo assim, eles o colocaram na cadeia por toda essa questão da extorsão. Outro homem, o estivador Roger Arnold, também foi investigado. Um dono de bar o denunciou após Arnold se gabar de ter cianeto de potássio e agir estranho depois do fim do casamento. Sua ex-esposa foi atendida em um hospital em frente a uma farmácia que vendia Tylenol contaminado com cianeto. Arnold, irritado por ter sido delatado, matou quem pensava ser o dono do bar e cumpriu 15 anos de prisão após a morte dele. O DNA dele foi testado e comparado com o DNA encontrado nos frascos de Tylenol sem correspondência. Enquanto isso, o Tylenol caiu de 35% para 8% do mercado de analgésicos sem receita em poucas semanas. Em 1983, o Congresso aprovou a Lei Tylenol, tornando crime federal adulterar produtos de consumo. Tylenol e outras empresas passaram a vender produtos com embalagens invioláveis. Tudo por causa de um assassino desconhecido. Nenhum suspeito credível foi encontrado até hoje. Tudo o que podemos dizer é que o assassino provavelmente era humano, diferente do nosso próximo caso, o número 14. Na década de 1760, a França rural enfrentava um problema. Bem, muitos problemas, como pobreza e fome, culminaram no uso amplo da guilhotina. A região de Givaudan tinha um problema específico. Um predador estava à solta, uma criatura misteriosa que estava aterrorizando os moradores locais. Muitas pessoas a viram, mas ninguém fazia ideia do que era, então a chamaram de a besta. Relatos atuais a descrevem como marrom avermelhada, com faixa escura nas costas e do tamanho de um burro. Mandíbula longa e aberta, 6 garras, orelhas pontudas e cauda flexível e peluda. Moradores entraram em pânico ao temer que um lobo estivesse por perto. Alguns relatos diziam que a fera arrancou a cabeça de uma vítima e bebeu todo o sangue dela. Ela parecia preferir mulheres e crianças, principalmente meninas, apesar dos relatos exagerados sobre beber sangue. A criatura era muito maior que um lobo comum e seu grito não soava como o de um lobo. Além disso, entre 1764 e 1765, a besta matou de 100 a 300 pessoas. E lobos não atacam pessoas, a menos que estejam realmente encurralados. Chihuahuas costumam atacar humanos mais que lobos. Um lobo? Ficar louco e matar tantos humanos a ponto de causar inveja a um serial killer parece improvável. O problema cresceu tanto que o rei Luís XV ofereceu 1 ano de salário ao caçador que matasse a fera. Dezenas de milhares de caçadores foram para Gévaudan. Só um monte de gastões cantando "Presumimos, matem a fera". Em setembro de 1765, o caçador François Antonet e sua equipe mataram um grande lobo. Mas os ataques seguiram e caçadores matavam tudo o que consideravam fera na região. Após uma morte em junho de 1767, os ataques cessaram.
Até hoje ninguém sabe o que era a besta de Givaudan, um predador modificado ou animal exótico desconhecido pelos franceses, ou talvez algo já extinto há muito tempo. Assim como o número 13, a Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, esconde muitos mistérios como aquelas cabeças de pedra gigantes, mas você sabia que há outro mistério não resolvido em suas praias? O roteiro Rongo é um dos poucos roteiros antigos que nunca foram decifrados. E embora isso já o torne especial, novas evidências indicam que é um sistema de escrita criado de forma independente. Embora isso possa não parecer tão impressionante, o mundo não tem centenas de sistemas de escrita? Na verdade, isso é realmente incomum. Historiadores creem que a escrita surgiu de forma independente só 3 ou 4 vezes. No Oriente Próximo, na China e na Mesoamérica, algumas pessoas dividem o Oriente Próximo ainda em Egito e Mesopotâmia. Isso ainda é um fenômeno raro. Quando os europeus viram a escrita Rongo em tábuas de madeira em Rapa Nui, não souberam como reagir. Os símbolos pareciam uma forma de hieróglifos. Hoje, apenas cerca de 2 dúzias de artefatos com essa escrita sobreviveram. Pesquisadores testaram 4 deles com radiocarbono e chegaram a uma data. 3 datam dos séculos XVIII ou XIX, e o último entre 1493 e 1509. Os europeus só chegaram a Rapa Nui em 1722. Isso praticamente confirma o roteiro Rongo como um sistema de escrita independente. Será que a madeira poderia ser simplesmente muito mais antiga do que a escrita, talvez? Mas a ideia de uma sociedade preservar perfeitamente um pedaço de madeira à deriva por mais de 2 séculos, só para escrever nele depois, parece improvável. Especialistas também não sabem ao certo que tipo de escrita é esse texto. O historiador Alexandre Lee afirma que não sabem se é proto-escrita ou um sistema de escrita desenvolvido. Se for o primeiro caso, os glifos e pictogramas foram feitos para serem lidos como quadrinhos ou pistas mnemônicas, cada um acionando uma memória diferente. Infelizmente, talvez nunca saibamos, pois após o contato com europeus, a população de Rapa Nui caiu para apenas 111 pessoas em 1877. Como só os membros mais prestigiados e instruídos liam o roteiro, esse conhecimento se perdeu. Se ninguém decifrar o código, o mistério ficará sem solução, assim como o próximo mistério histórico, número 12 em 43 d.C. A invasão romana em grande escala da Grã-Bretanha estava em andamento, e entre eles, a 9ª Legião de Roma chegou à Grã-Bretanha. Os romanos, mais avançados e equipados, quase dominaram a ilha, mas algo estranho atingiu a 9ª Legião. 65 anos depois, eles desapareceriam. As legiões romanas eram grandes. A 9ª Legião teria cerca de 6.000 homens. A última referência a eles é de 108 d.C. em uma inscrição sobre a reconstrução de uma fortaleza. Porém, em meados do século II, Roma registrou todas as legiões e a 9ª não foi encontrada. Historiadores acreditam que ela foi levada para a Ásia Ocidental, próxima ao Império Persa, e destruída em batalha contra eles. Exceto pelo fato de que não há nenhuma evidência para apoiar essa explicação, uma explicação alternativa. Não só a 9ª foi aniquilada em uma revolta britânica, mas isso também se tornou o motivo pelo qual a famosa Muralha de Adriano foi construída permanentemente, dividindo a Bretanha. Boudica liderou as tribos celtas em um levante sangrento contra os romanos. Seus exércitos mataram entre 70.000 e 80.000 britânicos. Muitos pensavam que a 9ª, por ser uma das legiões mais ao norte de Roma, foi alvo principal do ataque, mas não há menção específica disso. A revolta de Boudica foi em 60 d.C., mas menções à 9ª Legião seguiram por mais de 50 anos. Se ela tivesse sido destruída, isso justificaria Adriano construir seu famoso muro. Ele percebeu que só uma barreira física manteria as tribos do norte afastadas e isoladas dos revolucionários nas terras romanas. Hoje o muro está perto, mas não na fronteira entre Inglaterra e Escócia. Ele ajudou a diferenciar o desenvolvimento das culturas de cada lado. O destino da 9ª Legião segue um mistério. Nem sabemos o que ocorre com os exércitos modernos metade do tempo. Número 11. Nos anos 1970, uma estação de rádio russa de ondas curtas entrou no ar. Ela acabou sendo chamada de UVB-76, depois de usar esse indicativo nos anos 90. O rádio de ondas curtas era muito útil para soldados e espiões, pois suas ondas alcançavam grandes distâncias. Hoje em dia,
As organizações têm maneiras melhores de se comunicar de forma segura, bem, desde que ninguém seja convidado para o grupo por engano. Após a Guerra Fria, a maioria das estações de ondas curtas se tornou obsoleta, mas a UVB-76 continuou funcionando. Ela podia ser ouvida de Londres até Sydney, só que, na maior parte do tempo, ninguém dizia nada. Era apenas um zumbido irritante e interminável. Entusiastas do rádio de ondas curtas afirmavam que isso reservava a frequência para a estação, e às vezes surgia uma voz ou tom na transmissão. A voz usava o alfabeto fonético russo, mas as transmissões nunca foram decodificadas. O mundo ficou fascinado e um pouco assustado. As teorias sobre a estação variam de estação meteorológica, testes atmosféricos, centro militar, contato com alienígenas e até ligação com um dispositivo apocalíptico. Não gostamos de dizer qual é mais provável, mas contaremos em breve. Um jornal militar admitiu integrar um programa para manter a comunicação entre militares russos. Mas a explicação foi bem vaga e a maioria das pessoas não deu muita importância. O sinal foi rastreado até um posto militar a cerca de 80 quilômetros de Moscou. Em 2011, exploradores urbanos visitaram e acharam o local abandonado. Eles acharam rádios e registros que indicam ser o quartel-general da UVB-76 desde 11 de dezembro de 2024. Então, algo ainda mais estranho ocorreu. A estação bateu recorde ao enviar 24 transmissões em um único dia. Ela também começou transmissões logo após ligações entre o presidente Trump e Vladimir Putin. Mas como a mensagem é uma série de letras e números, ninguém realmente sabe o que está acontecendo. No melhor dos cenários, eles estão usando isso para nos provocar. No pior dos casos, está relacionado à ameaça da mão morta. Mão morta é a ideia de que, se a Rússia fosse gravemente atacada, destruiria o mundo junto. Isso deixou de ser teoria e virou possibilidade após o programa Perímetro da Rússia nos anos 1980, um tipo muito real de dispositivo do juízo final que seria acionado caso a Rússia fosse atacada, desencadeando a aniquilação do resto do mundo. Talvez seja isso que nossas próximas vítimas misteriosas estavam tentando evitar. Número 10. Em agosto de 1966, no rico subúrbio de Niterói, no Rio de Janeiro, 2 homens foram encontrados mortos em uma colina. Eles eram Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, de 32 e 34 anos respectivamente, e o contexto de suas mortes virou manchete. Os homens usavam máscaras de chumbo caseiras para proteger os olhos. Eles também tinham um pequeno caderno com números de peças eletrônicas e um bilhete, considerando que os homens eram técnicos em eletrônica. A primeira parte fazia sentido, mas o bilhete era estranho. Traduzido de forma aproximada, dizia 16h30. Esteja no local determinado às 18h30, engula as cápsulas, efeito posterior, proteger metais, aguardarei o sinal da máscara. Dá para entender o espanto dos policiais e do público depois que tudo isso veio à tona. O fato de nunca acharem a causa da morte não ajudou. As cápsulas poderiam ter matado? Talvez, mas não encontraram nada e nenhum exame toxicológico foi feito. Por quê? Os corpos já estavam muito decompostos? Relatos dizem que o legista estava sobrecarregado e guardou os corpos por muito tempo, mas não havia sinais de violência. Além disso, os homens eram de Campos dos Goytacazes, a 200 quilômetros a nordeste do local onde foram encontrados. Literalmente, não havia nada que explicasse por que os homens estavam ali, o que estavam tentando fazer e por que morreram, deixando tudo ainda mais estranho. 4 anos antes, outro técnico em eletrônica morreu em outra colina usando uma máscara de chumbo caseira semelhante. Seria um culto estranho de pílulas venenosas e máscaras de chumbo? Um que era realmente atraente para técnicos em eletrônica? Manuel e Miguel tiveram outro incidente estranho 2 meses antes de serem encontrados mortos. Eles construíram um dispositivo no jardim de Manuel que explodiu e atraiu a atenção da imprensa e autoridades. Ao explodirem o quintal, havia um terceiro homem, Elcio Gomes, que contou uma história interessante à polícia. Todos pertenciam a um grupo chamado Espiritualistas Científicos, cuja missão era contatar Marte e interagir com espíritos. O dispositivo que explodiu foi uma tentativa mal-sucedida de se aproximar do objetivo deles. Um caderno na casa deles mencionava a forte luz que os espíritos causariam em algo. Alguém pode querer usar protetores de chumbo nos olhos para se proteger. Um professor local de yoga parecia confirmar esse relato dizendo a um jornal:
Os membros do grupo costumavam tomar psicodélicos para ajudar em sua busca. Os homens sofreram overdose de psicodélicos? Eles tomaram outra droga completamente diferente ou finalmente tiveram sucesso em sua busca? Só para ter contato com algo tão estranho que não dá para descrever? Vamos deixar esse assassinato e caos de lado para fazer uma pequena viagem, talvez uma relaxante viagem de carro. Número 9. O que torna uma viagem de carro tão misteriosa, além dos ingredientes dos cachorros quentes de posto? Pergunte à família Trump, que estava fugindo de carro com medo de pessoas que queriam matá-los e roubar seu dinheiro. Exceto que essas pessoas não existiam, então como uma família inteira se convenceu disso? A família Trump era formada por Mark, Jacoba e seus filhos adultos, Rihanna, 29, Mitchell, 25 e Ella, 22. Moravam juntos em uma fazenda de groselha e tinham uma empresa de terraplanagem perto de Melbourne. Um dia desapareceram. A casa deles estava uma bagunça. Quase todos deixaram celulares, cartões e passaportes para trás. Mitchell, como um verdadeiro filho do meio, não tinha sido informado sobre o que estava acontecendo com o resto da família. Então ele ficou com o celular, exceto a 29 quilômetros de casa. Seus pais descobriram a traição e jogaram o celular dele pela janela quando pararam o carro em Bathurst, a quase 800 quilômetros de distância. Mitchell desistiu e os deixou. O restante da família seguiu para o leste até as cavernas de Jenolan. Após a partida de Rihanna e Ella, elas denunciaram o desaparecimento dos pais e ela voltou para casa. Mas Rihanna ainda fugia e se escondeu na traseira de um utilitário, assustando o motorista. Quando ele a viu, ela estava catatônica e não se lembrava de quem era. Na semana seguinte, ela e Mitchell pediram ajuda ao público. Jacoba foi localizada e internada em uma clínica de saúde mental. Mark também foi encontrado e fez um gesto obsceno para repórteres e público. A família pediu desculpas por assustar a todos e causar uma caçada nacional. O que aconteceu com eles? Algumas pessoas culpam os produtos químicos da fazenda, mas não conseguiram encontrar evidências de nada que pudesse causar tanta paranoia. Também não havia evidências de que alguém estivesse atrás deles. A explicação mais provável? Folia do é uma condição mental rara em que pessoas próximas, como casais ou famílias, compartilham os mesmos delírios ou paranoias. Com um alimentando o outro, está longe de ser o único mistério mental estranho da nossa lista. Número 8. Você talvez já tenha ouvido falar de casos em que as pessoas conseguem se lembrar de cada dia de suas vidas. E não estamos falando apenas de grandes eventos, estamos falando de lembrar o que comeram no café da manhã, em 2 de julho de 2007, e exatamente onde, quando e a que horas conheceram todos os amigos que têm hoje. Enquanto isso, o único motivo pelo qual ainda não excluímos nossas contas do Facebook é para conseguir lembrar o aniversário de algum dos nossos amigos. Acontece que não é uma lenda urbana. Essas histórias são casos de pessoas reais, com hipertimesia ou memória autobiográfica altamente superior. Memória autobiográfica altamente superior. Foram confirmados apenas algumas dezenas de casos no mundo. A condição é muito rara, e até hoje os cientistas não sabem como ela funciona ou por que ocorre. Pesquisadores estudaram pessoas com memória autobiográfica altamente superior extensivamente. Descobriram que pessoas com memória autobiográfica altamente superior têm lobos temporais e núcleos caudados, especialmente a amígdala direita, bem maiores. Essa parte do cérebro é responsável pelo armazenamento de memórias autobiográficas e pelo processamento emocional. Isso faz sentido, pois a hipertimesia só parece atuar em memórias e experiências pessoais. Quem tem essa condição não se sai melhor em testes de memória comuns, então não adianta colar delas na escola. Mas o que causa essas diferenças cerebrais, ou será que elas provocam a condição, e por quê? Nenhum gene para isso foi achado. Cientistas e arqueólogos ainda não sabem ao certo. Número 7. Os romanos deixaram grandes estruturas, represas, estradas, coliseus e pequenos lembretes de sua civilização. Como o dodecaedro romano. O dodecaedro é diferente da maioria dos outros achados romanos, porém, porque até hoje não temos ideia do que ele faz. Em 1739, descobriram o primeiro objeto desse tipo nas Midlands inglesas, e ele parecia estranho. Tinha 12 lados, era de bronze oco por dentro. Cada canto do dodecaedro tinha uma pequena esfera e cada face um furo com diâmetro diferente. Mais de 120 dodecaedros foram achados, principalmente no noroeste da Europa, datados dos séculos 2 a 4 d.C.
Eles variam de 16 a 39 centímetros de altura e de 1 a 20 onças de peso. Mas para que eles serviam, ninguém sabe. Existem dezenas e dezenas de teorias. Dados estranhos, carretéis para tricô, dispositivos de medição, castiçais, decorações. Talvez só algo para pôr ao lado do antigo Viva, Ria, Ame Romano ou das tabuletas de Hora do Vinho. O arqueólogo Michael Guggenberg, que os estudou a fundo, acredita que eram símbolos das filosofias de Platão e Pitágoras. Curiosamente, nenhum foi encontrado na Itália. Muitos arqueólogos acreditam que são produtos galo-romanos, possivelmente derivados de objetos tradicionais das tribos celtas europeias e adaptados pelos romanos, assim como seus deuses eram. Mas, por enquanto, eles continuam sendo um mistério, assim como artefatos mais recentes, como o número 6. No verão de 1983, na Filadélfia, algo estranho ocorreu. Um azulejo incomum surgiu no asfalto. Um com uma inscrição: ideia de Toynbee no filme 2001 Ressuscite os Mortos no Planeta Júpiter. Além de soar como a ideia brilhante de alguém na sua primeira viagem de ácido, parecia um completo absurdo. Mas quem colocou a placa completamente despercebido não colocou só aquela. Dezenas de placas apareceram em cidades dos Estados Unidos da América até 2011. Houve um pequeno hiato de alguns anos, seguido por mais placas aparecendo novamente. Algumas foram encontradas até na América do Sul. Muitas repetiam a mesma mensagem. Outras traziam mensagens menos peculiares e divertidas, como assassinato. Todo jornalista, eu imploro a você. Mas ninguém conseguia decifrar qual era o objetivo de tudo isso, até que alguém percebeu o que aquilo poderia significar. O filósofo do século XX, Arnold J. Toynbee, acreditava que a vida após a morte era uma criação humana. 2001, Uma Odisseia no Espaço. Além de ser um clássico do cinema, e por ser um filme de Kubrick, provavelmente também uma violação da Convenção de Genebra. Tortura psicológica atinge o elenco, centrada em um homem renascido rumo a Júpiter. Essa explicação específica levou ao principal suspeito dos azulejos Toynbee, o assistente social James Morasco, da Filadélfia. Ele foi o fundador da Associação das Minorias, um grupo que queria colonizar Júpiter ressuscitando pessoas mortas lá. Por isso, as autoridades relacionaram com os azulejos. Ele tentou divulgar suas ideias em entrevistas e jornais. Sem surpresa, a maioria deles desligou rindo. Esse pode ter sido o motivo por trás das mensagens mais sombrias depois, sobre matar jornalistas. Marasco parece um suspeito sólido, exceto pela área da Filadélfia. James Marasco morreu em 2003, e os azulejos continuaram sendo colocados. Os novos azulejos são obra de um imitador? O nome era um pseudônimo ou Marasco era o suspeito errado o tempo todo? Ninguém sabe. Mas se você prefere procurar algo mais valioso do que azulejos, confira o número 5. Hoje em dia não existem mais caçadas ao tesouro como antigamente. Se quiser tentar sorte, basta decifrar. O pergaminho de cobre, mesmo entre os antigos pergaminhos do Mar Morto, é especialmente incomum. A maioria dos pergaminhos foi achada com comerciantes de antiguidades e beduínos. O pergaminho de cobre foi achado intacto na caverna 3 em Khirbet Qumran, perto do Mar Morto. Ele se chama pergaminho de cobre porque foi escrito em folhas de cobre. Ele estava tão frágil e oxidado quando foi encontrado que, na verdade, os arqueólogos levaram 5 anos para descobrir como abri-lo sem destruí-lo, quando finalmente conseguiram. Estas foram as primeiras palavras do pergaminho na fortaleza do Vale de Âncora, 40 côvados sob os degraus do leste. Nela, conteúdos com peso de 16 talentos. O pergaminho seguiu detalhando uma série de tesouros, mas os arqueólogos não sabem seu valor exato. Em 1960, estimaram que valia 1 milhão, hoje equivalente a 109 milhões. Antes de procurar, saiba que muitos já tentaram e ninguém achou até agora. Por quê? Primeiro, está em hebraico antigo, idioma que conhecemos bem, principalmente em termos religiosos. Algumas palavras do pergaminho de cobre não aparecem em nenhum outro documento traduzido. Muitos dos locais que ele menciona também são vagos, ou não existem mais, ou seus nomes foram completamente perdidos com o tempo. Alguns dizem que o tesouro na verdade não existe, em parte porque não está claro de onde todo esse tesouro veio originalmente. Alguns acreditam que o tesouro foi deixado na destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C., pois o pergaminho é dos séculos 2 a 4 d.C., coincidindo com a época.
Se quiser viver sua fantasia de Indiana Jones, tente, mas as chances são mínimas. Talvez seja melhor explorar um sítio antigo já conhecido e preservado para desvendar outro mistério. Número 4. A arqueologia egípcia guarda muitos segredos. O local de descanso final de Cleópatra, a língua da antiga cultura e por que eles eram tão obcecados por delineador. Em 2016, pesquisadores acharam outro mistério, uma câmara secreta nas profundezas da Grande Pirâmide de Gizé. Então, em 2017, um vazio ainda maior foi descoberto logo acima da Grande Galeria. O que estava acontecendo? Em 2015, a parceria internacional Scan Pyramids realizou varreduras não invasivas nas pirâmides egípcias, semelhantes a uma ressonância magnética. Para maravilhas do mundo, eles conseguiram mais do que esperavam. Descobriram um corredor de 9 metros de comprimento por 2 de largura. O segundo grande vazio tinha mais de 30 metros de comprimento e vários metros de altura. O que poderia ser qualquer um deles? E por que ninguém pode simplesmente entrar e verificar? Bem, ambos os espaços são estranhos, pois não tem entrada, e quebrar algo para acessá-los pode comprometer a estrutura da pirâmide. Ninguém quer ser o cara que fez a Grande Pirâmide de Gizé desabar. Alguns arqueólogos acham que esses espaços podem revelar a câmara funerária do rei Quéops. Já Mohamed Ismail, porta-voz do Ministério das Antiguidades do Egito, discorda veementemente. Como ele disse, se existisse outra câmara funerária, haveria uma entrada. Os pesquisadores acabaram colocando um pequeno endoscópio dentro do corredor menor para tentar obter alguma informação, e não encontraram nada de importante. As imagens de vídeo mostraram um corredor vazio com um teto abobadado, mas uma câmera minúscula presa a um fio não conseguiu examinar tudo de perto. Obviamente, algumas pessoas agora acham que os corredores vazios tinham uma função muito mais básica: redistribuir o peso da pirâmide para tornar a entrada estruturalmente segura. Ninguém realmente sabe, e explorar essas áreas está fora de questão por enquanto. Então talvez nunca descubramos, assim como não sabemos o motivo do número 3, 5 homens viajaram 80 quilômetros de sua cidade natal em uma noite fria de fevereiro para assistir a um jogo de basquete em Chico, Califórnia. No retorno, eles sumiram. O que houve com os 5 de Yuba County? Os 5 homens eram amigos, jogavam boliche e basquete juntos. Apesar de 4 terem deficiências de aprendizagem ou desenvolvimento, eram bem independentes. Um deles, Gary Matias, não tinha nenhuma dessas deficiências, porém, estava sendo tratado por esquizofrenia paranoide. No caminho de volta de Chico, no carro de Jack Madruga, eles pararam em uma loja de conveniência para comprar alguns lanches para a viagem. O time deles venceu e um caixa lembra que estavam de bom humor. Por algum motivo, eles não foram direto para casa e fizeram uma curva. Uma curva que os levou cada vez mais para cima de uma montanha em uma direção completamente diferente da casa deles, mesmo com o porta-luvas cheio de mapas. No dia seguinte, o carro deles seria achado em um banco de neve fora da estrada de terra, mas comunicado apenas em 4 de junho, meses depois, o corpo em decomposição de Ted Wire foi achado em um trailer do serviço florestal. Seus pés estavam com queimaduras de frio, seus sapatos estavam desaparecidos, mas ele havia sobrevivido por semanas. Desapareceu barbeado e foi encontrado com a barba cheia. Mas ele não tocou em metade da comida do trailer, nem usou gás ou fez fogueira. 2 dias depois, encontraram o corpo de Jack Madruga e os ossos de Bill Sterling a mais de 18 quilômetros do carro. Jack Hewitt foi encontrado no dia seguinte. A polícia não buscou lá porque não esperava que eles fossem tão longe. Nas condições congelantes e nevadas de fevereiro, alguns apontam para Gary Matias. Seu corpo nunca foi encontrado e, em crises de esquizofrenia, ele já ficou violento. Mas Matias vinha tomando sua medicação há 2 anos. Ele estava indo bem. Outros dizem que animais necrófagos chegaram a todos os corpos. Matias nunca ter sido encontrado não quer dizer que está vivo. Seus ossos provavelmente foram espalhados pela mata por predadores. A única testemunha possível foi Joseph Jones, cujo carro ficou preso nas proximidades. Ele viu lanternas, faróis e pessoas circulando ali, mas o relato dele é um pouco duvidoso, já que ele estava no banco de trás tendo um ataque cardíaco, mais estranho ainda. Ainda assim, ninguém sabe por que eles saíram do carro e foram tão longe. O carro ainda funcionava, tinha gasolina, mas estava preso na neve. Claro, mas nada que 5 homens altos e fortes não pudessem ter resolvido.
Mesmo sem conseguir tirar o carro, por que abandonar o calor e abrigo do veículo à noite para andar quilômetros na floresta congelada? Sem respostas, os 5 do condado de Yuba permanecem um dos maiores mistérios não solucionados. O próximo caso afetou mais de 5 pessoas, porém. Número 2, algo estranho aconteceu. Nos anos 1920, uma doença misteriosa se espalhava pelo mundo. Não era a gripe espanhola, apesar de ela também ocorrer. Era a encefalite letárgica que afetava o cérebro, deixando as vítimas mudas e imóveis. Isso rendeu aos infectados o apelido sombrio, estátuas vivas. Ela afetava pessoas de todas as raças, gêneros e idades, mas a maioria dos pacientes tinha entre 10 e 30 anos. Mais de 1 milhão morreram. Milhões de outros ficaram paralisados, presos dentro de seus próprios corpos, incapazes de comunicar qualquer coisa que estivesse acontecendo com eles. Eles foram internados por tempo indeterminado, sem causa ou cura conhecida. Assim como surgiu entre 1915 e 1916, a doença sumiu na década de 1930. Isso durou até 1993, quando Beck Howells, de 23 anos, chegou ao consultório do médico tremendo, alucinando, com febre alta e movimentos involuntários nas mãos. Após eliminar quase todas as opções, os médicos concluíram algo terrível. Após mais de 60 anos, a encefalite letárgica retornou. Diversos outros casos surgiram. O Dr. André Igreja, um especialista na doença histórica, estava mais determinado do que nunca a descobrir a causa. Ele notou que todas as apresentações da doença, novas e antigas, tinham dor de garganta em comum. Agora, para ser justo, isso parece com a maioria das doenças. Mas o Dr. Igreja teve uma ideia. Ele examinou os corpos daqueles que morreram na década de 1920 e os pacientes de hoje. Todos eles tinham uma forma rara de diplococo da garganta, uma bactéria do tipo streptococo. O Dr. Church concluiu que, por algum motivo, alguns pacientes apresentavam forte reação imunológica à bactéria streptococo, uma reação que atacava o corpo e o cérebro, tornando a encefalite letárgica uma grave doença autoimune. Já tínhamos uma resposta definitiva sobre a causa dessa praga misteriosa? Muitos cientistas acham que não. Se é autoimune, por que as pessoas deixaram de tê-la? Por 60 anos, a bactéria persistiu e seguiu infectando pessoas. O que causou os surtos e por que cessaram? Nosso próximo mistério nos afasta completamente das preocupações terrenas. Número 1, em uma galáxia muito, muito distante. Lá existe um objeto chamado ASCAPJ, 1832-0900, e 11 vamos apenas chamar de ASCAP, para simplificar. Astrônomos na Austrália o viram pela primeira vez em dezembro de 2023 e ainda não sabem o que é. Eles só sabem que o objeto misterioso emite sinais estranhos. A cada 44 minutos, ASCAP emite ondas de rádio e raios X por 2 minutos, pausa e reinicia após 44 minutos. Cientistas ainda têm muita incerteza sobre teorias possíveis. O astrônomo de Perth, Andy Wang, afirma: este objeto é algo nunca visto antes. Uma teoria sugere que pode ser um magnetar, núcleo de uma estrela morta há muito tempo, mas com campos magnéticos intensos. Também pode ser um par de estrelas ligadas em um sistema binário, sendo uma delas uma anã branca. Estrela em estágio final de evolução altamente magnetizada, Wang admite que nenhuma teoria explica totalmente o comportamento de ASCAP. Por isso, pesquisadores acreditam que desvendar o mistério de ASCAP pode transformar nossa compreensão da física. Mais estranho ainda, ASCAP não está sozinho. Esse evento estranho, chamado transiente de longo período, age como um farol cósmico e, desde 2022, é um dos 10 catalogados por astrônomos. Os LPTs são raríssimos, recentes para a humanidade e muito misteriosos. Em março de 2025, astrônomos avançaram ao observar claramente um dos seus LPTs, o ILTJ, um 110, mais 5.521. Eles realmente precisam simplificar esses nomes. Eles concluíram que era um sistema binário, uma anã branca ou uma estrela morta, fazendo com que a anã vermelha ao seu redor girasse tão rápido que os dois campos magnéticos continuavam colidindo.
A cada 2 horas, a anã branca não é visível. Cientistas supõem sua existência porque algo sutil e poderoso faz a anã vermelha agir assim. Mistério resolvido. Exceto talvez não, porque isso não explica os pulsos de raios-x de ASCAP, que são muito estranhos e não parecem indicar um sistema binário. O que está acontecendo? Talvez os alienígenas expliquem um dia. Achou esses mistérios estranhos? Ainda não viu nada. Veja mistérios não resolvidos. Mais estranhos para conhecer casos que tiram o sono dos especialistas ou clique neste vídeo.